Mas hoje, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, nós viemos à tribuna trazer uma grande preocupação. Eu imagino que as pessoas de bem deste país, que possuem a necessária lucidez para interpretar os fatos, devem estar também muito preocupadas. O noticiário aponta que até o final deste ano, a Operação Lava Jato será duramente alvejada a partir do Supremo Tribunal Federal. São decisões importantes que serão adotadas até o final deste ano e que poderão mudar o rumo da Operação Lava Jato, que continua sendo a prioridade nacional. Já nesta quinta-feira, segundo se anuncia, o Supremo delibera, e é pela quarta vez, sobre a prisão em segunda instância. Por quê? Porque, mais uma vez, o Supremo se reúne para deliberar sobre a prisão em segunda instância. Se já o fez em outras oportunidades, exatamente porque há objetivos escusos que movimentam as ações que hoje são recuperadas para alterar entendimento em benefício de muitos. Porque certamente há um objetivo central e os beneficiados seriam alguns poderosos do colarinho branco. No entanto, a decisão será alargada e poderá alcançar cerca de 169 mil, quase 170 mil criminosos, segundo o levantamento feito. Não são apenas os criminosos da corrupção na administração pública brasileira. São estupradores, são sequestradores, narcotraficantes, assassinos de toda a natureza, assaltantes de toda espécie. Poderão ser beneficiados no grande saidão, porque seriam, segundo o prognóstico, cerca de 170 mil beneficiados se houver alteração de entendimento da parte do Supremo Tribunal Federal, que consagrou há algum tempo a jurisprudência da prisão em segunda instância. E o senador Stevenson, inteligentemente, ao abordar o combate à corrupção como prioridade, focalizou exatamente a ausência do Legislativo, oferecendo espaço para que o Supremo Tribunal Federal legisle, muitas vezes com invasão de competência. E certamente, em algumas ocasiões, nós perdemos a autoridade para denunciar que há invasão de competência porque nós não cumprimos o nosso dever rigorosamente, retardando decisões legislativas que poderiam certamente evitar a ação do Supremo Tribunal Federal. Em relação à prisão em segunda instância, nós temos, tramitando no Congresso Nacional, várias propostas. De minha autoria, proposta aprovada, foi arquivada. Quando nós tivemos a oportunidade de deliberar em plenário sobre a proposta da prisão em segunda instância, nós tivemos uma ação da direção da Casa que impossibilitou, nos obrigando a apresentar uma nova proposta no início desta legislatura. E olha, o mundo tem que ser olhado. Entre os países vinculados à ONU, filiados à ONU, são 193 nações, apenas o Brasil ainda não consagrou na sua legislação a prisão em primeira ou segunda instância. Os demais países já o fizeram. Os exemplos são conhecidos. Quem é que não se lembra que o presidente Bill Clinton, no exercício da presidência do país mais poderoso do mundo,
responder a uma ação criminal por assédio sexual diante de um juiz de primeira instância. Isto significa dizer que, se fosse condenado, a pena deveria ser cumprida imediatamente. Neste caso, nós incluímos o foro privilegiado. Aqui no nosso país, nenhuma autoridade senta-se no banco dos réus diante de um juiz de primeira instância, autoridade detentora de mandato, ou no exercício da função, no judiciário, no legislativo e no executivo. Esta autoridade é privilegiada, porque é contemplada com o foro privilegiado. Por quê? Porque o Congresso Nacional não conclui a tramitação do projeto de nossa autoria, que acaba com o foro privilegiado das autoridades, está na Câmara dos Deputados, e agora com o compromisso, inclusive de lideranças do governo, de que será colocado em votação na primeira semana de novembro, compromisso assumido na semana passada, durante deliberação do Congresso Nacional. Mas eu focalizava a prisão em segunda instância. E eu posso citar exemplos. Eu estive em fevereiro do ano passado em Israel, senador Stevenson, senador Paulo Rocha. Estive em Israel. E lá em Israel, um ex-primeiro-ministro havia sido preso por receber uma propina de $10 mil, condenado em primeira instância. Um outro ex-presidente do país, também condenado em primeira instância, preso por assédio sexual. É assim no mundo todo. Nós vivemos o retrocesso. Nós não podemos admitir vivermos sob a luz das trevas em matéria de justiça. Nós buscamos um salto civilizatório que implica avançar em matéria de legislação para uma nova justiça. Se eventualmente o Supremo Tribunal Federal deliberar pelo retrocesso no que diz respeito à prisão de segunda instância, nós teremos consequências desastrosas. Mas há outras decisões, eu repito, não só marginais do colarinho branco serão soltos, bandidos de toda a natureza serão beneficiados, sejam estupradores, sequestradores, sejam narcotraficantes. Todos os que foram presos em razão da condenação em segunda instância poderão ser libertados. E eu pergunto, e a família brasileira? E as pessoas de bem? Não importa a elas? Ou o Supremo Tribunal Federal não entende que a prioridade deve ser a proteção às pessoas de bem nesse país? E o risco que correrão as pessoas de bem com a liberdade para tantos marginais que foram presos como decorrência da possibilidade de prisão em segunda instância. Mas temos outras decisões que ocorrerão.